Bom dia, bem-vindo ao canal Ars Longa em tempos de vida breve. A vida sempre foi breve, mas com a arte temos a certeza de que ela pode ser mais, se não longa, pelo menos mais com mais sentido, né? Esse canal nasceu de uma tentativa de um diálogo talvez impossível, né? Porque somente online, mas é uma tentativa, com o meu compadre Fábio San Juan. E vamos falar sobre arte. E já, na verdade, essa ideia já tínhamos essa ideia desde antes, de antes da crise do vírus, né? Desse vírus que nos assola. Mas aproveitando essa possibilidade para começar o projeto, né? Esse vídeo é uma prévia que eu estou gravando aqui, vocês podem ver uma situação excepcional, de uma live que a gente vai fazer sexta-feira, que vai inaugurar o canal, sobre... A live vai ser sobre um artista pouquíssimo conhecido, né? E aqui quero dar uma prévia, comentar algumas coisas com vocês já para ir aquecendo a live. O artista é o Bufalmaco, né? A gente vai falar sobre o cemitério mais bonito que há, né? Como é que pode haver um cemitério bonito? Primeira pergunta. Que é o cemitério de Pisa. Vocês podem ver aí que ao fundo está a conhecida Torre Torta, né? Que muitos querem crer que seja a obra mais importante da assim chamada Praça dos Milagres, né? E também o Domo de Pisa, que é a igreja de Pisa, a catedral. Porém, o que pouca gente sabe é que ali está um cemitério. E, aliás, os italianos dizem que Campo Santo, que é um segundo nome para cemitério, que também já foi usado no Brasil, existe na verdade só um, que é o de Pisa. Os outros são cemitérios, né? Porque realmente é um lugar em que a morte é transfigurada. A propósito, toda essa live nasce dessa vontade de tentar falar sobre a cara da morte, que em tempos de coronavírus é ainda mais difícil de entender o que é a cara da morte, né? Porque a gente quase não tem capacidade de olhar na cara da morte. Porém, talvez a arte é longa porque ela olha a morte de frente. Voltando ao cemitério, esse daí é o claustro. E aqui a obra que trataremos, um grandíssimo afresco, né? Depois vou colocar as dimensões, agora eu não tenho as dimensões exatas, mas é um painel grande que está colocado em uma das salas adjacentes. Esta imagem é pré-restauro, né? Vocês podem ver que ela está bem danificada. Aqui a imagem funciona mais ou menos no sentido contrário ao sentido normal da leitura. Nós outros tendemos a ver uma imagem partindo da esquerda para a direita, né? Só que o relato, a história que está representada nesse painel, na verdade está contada da direita para a esquerda. Na verdade, um ritmo circular, né? Que abarca todo o painel, né? Começando no sentido da leitura, na esquerda você tem a descoberta dos cadáveres, né? Um grupo de caçadores que descobre cadáveres abandonados, a cara da morte. Um dos pontos que depois quero comentar é esse caçador que tem um falcão nas mãos. E o falcão, representado pelo Bufalmaco de forma genial, traz
a perna de um outro falcão ou de uma outra ave morta. E o próprio falcão, apesar de, é quem mais está assustado com a cara terrível da morte. Se vê também os monges que saem dos seus monastérios, né? Aliás, essa é a época da saída dos monastérios, mas essa pintura foi realizada na época da grande peste, da grande crise, né? Então por isso também escolhemos juntos para começar essa live. Qual é a história que esse painel conta? Retomando, como dizia, esse painel, esse grande afresco foi pintado posteriormente à grande revolução giotesca, né? A revolução do que o Giotto começou lá na Basílica Superior de Assis, né? E o que o Giotto trouxe e que o bufármaco encarna assim com força, esta capacidade de representar a vida com o intuito de que essa vida possa ser depois debatida, possa se tornar também comentário público, não? Ou seja, é como se a pintura assumisse um papel de representar e contar uma história sobre o presente também, né? Ou seja, daí vem a força do naturalismo giotesco que depois o Bufalmaco e outros artistas, Pietro Cavallini, Lorenzetti, encarnam. Dizia, qual é a história, né? A história é uma história que tem muitas fontes também da literatura medieval e renascentista, que por exemplo, o Boccaccio, né? Essa ideia, essa história de encontrar cadáveres soltos, né? E os caçadores saem de um ambiente de corte, né? E interessante que nesse painel, à direita você tem, então, para resumir a história, que depois comentaremos com mais afinco na live, você tem um ambiente de corte, que são as damas que estão ali com os seus olhares encantadores e conversando entre si, né? E enquanto os caçadores saíram à caça, né? E encontraram os cadáveres. Só que passando pelo painel, né? Não necessariamente eles passaram por esse caminho, no centro do painel você tem, então, o que seria o desfecho da morte. Ou seja, à direita, essa cena da corte, dessa vida comum, talvez da normalidade da corte, do cortejar, do saber prestar uma homenagem à dama, de encarnar o amor, né? O amor no seguinte sentido, hein? Sigam Pedro Sete Câmara para entender em que sentido eu estou falando do amor. É que o amor cortês, né? Que a gente estudou lá na escola. Não necessariamente o amor caridade cristão. E o ambiente da corte é o ambiente do exercício desse amor, né? À esquerda você tem os caçadores que encontram então os cadáveres abandonados. E no centro, a disputa das almas. É muito interessante que, como vocês podem ver aí nessa imagem, da boca, do corpo, nasce o bebê, alma, que vai habitar então o paraíso, o purgatório ou o inferno. E é muito interessante nessa pintura que depois do restauro fica muito claro, né, como, por exemplo, tem uma cena representada realmente no centro, né, em que um diabo tenta puxar pelos pés uma alma que um anjo levava ao purgatório.
essa disputa representada dessa forma dá o que pensar, né? Dá o que pensar. A gente conversa mais na live.